Boa noite, nobres pares. Seja bem-vindo à casa, vereador, pastor João Batista. A gente estava com saudade aqui, que parece que teve até um outro recesso. Faz tanto tempo que teve sessão que eu não lembro mais nem qual foi o último dia. Já tem quase um mês. E aí, quando passa tanto tempo sem ter sessão, é interessante porque as demandas elas aumentam, não é verdade? E aumentam as demandas e aumenta também a procura da população para todos nós, principalmente em cima, pastor João Batista, vereador, em cima daquelas situações dos serviços que não são ofertados. Eu tenho um costume de imprimir todo santo dia o Diário Oficial, como todos os vereadores aqui sabem. Me chamou a atenção no mês de agosto, muito bom, por sinal, a contratação de mais uma empresa oftalmológica para fazer cirurgias, não é verdade? A Dom Bosco, alguma coisa assim, que me falha agora o nome completo. Me chama a atenção um fato bem interessante, vereador Bastião. É porque essa empresa ela vai, segundo está lá no portal de transparência, para melhorar e, digamos, ajudar o SUS. Né? Não será pelo SUS, será a prefeitura contratando uma outra empresa, né, para ajudar justamente a grande demanda que tem no SUS. Mas o que me chama a atenção é justamente isso. Parece-me que está sendo feita a contratação de empresas nesse período e o SUS foi esquecido. Tanto que as pessoas estão indo lá na Secretaria de Saúde e não estão conseguindo atendimento, inclusive, vereador, acredito que todos sabem disso, o pessoal chega e diz, rapaz, eu dei entrada do ano passado, dei entrada esse ano, quando cheguei lá, sumiu. Como é que som? Como é que o meu nome, os meus dados, que eu dei entrada do ano passado para fazer uma ressonância no joelho, eles sumiram, vereador Kleiber? Mágica? Incompetência? Ou simplesmente, como dizia o poeta, coisa feita? É no mínimo esquisito. E aí nós temos que averiguar o que a população espera e clama por respostas. É inconcebível, por exemplo, que sexta-feira, fez agora 8 dias, um cidadão está com sua mãe, uma idosa, e vai para o hospital e não tem um lençol. É inconcebível que quarta-feira, ou foi terça-feira de semana passada, um cidadão vai ao hospital e ele tem que se deslocar, tem que sair lá da emergência e com a receita da mão tem que comprar dipirona para ser aplicado nele lá no hospital. Então parece que o país de Alice, ou a cidade de Alice, começa a mostrar a sua realidade. E aí as demandas, nesse período aí, as reclamações, elas aumentam, são maiores. E nós temos o dever, a obrigação, e a nossa função, averiguar e verificar e buscar respostas e, principalmente, soluções para que as coisas voltem a caminhar normalmente. E aí, muitas pessoas também me questionaram a respeito aí de achei até interessante, de uma contratação. Vai ter o evento, acho que é na outra semana, o Carnachelita, e aí a prefeitura contratou um bloco chameguinho, e aí colocou lá como se fosse para o dia alusivo ao Dia da Criança, vereador Lucieudo. Me chamou a atenção quando as pessoas me mostraram, começaram a questionar. Isso aqui foi lá no mês de agosto ainda, foi publicado no dia 24 de agosto, o processo foi bem anterior. Eu tinha me chamado a atenção, eu até achei engraçado, porque, como sempre, está lá como inexigibilidade. Inclusive, quando a gente pega aqui, vereadores, qualquer um tem acesso, está aqui
publicado aqui, publicado no dia 24 de agosto, e aí me chama a atenção porque a fundamentação sobre a lei de inexigibilidade, ela é no seu artigo 25, inciso 1 e 3. E aí o inciso 1 e 3 é interessante porque ele diz que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. E ele coloca aqui aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros. E aí a gente vai olhar, a contratação de um bloco vai ter materiais, equipamentos? Sim, porque aqui ele coloca que nós vamos ter aqui show musical, brincadeiras, parque de diversão, atores e grupo de dança, tendo segurança em todas as atividades, como preconizam os documentos oficiais. As brincadeiras são orientadas dentro do currículo infantil e contribuem para o desenvolvimento de gestos e movimentos em que direcionam dos campos da experiência da Base Nacional Comum Curricular, corpos, gestos e movimentos. Bonita essa parte aqui. Faz parte aqui da educação física, a qual eu faço meu planejamento, pastor João Batista, diariamente. E aí no seu inciso 3, ele diz que para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, e aí justifica o evento, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado, aí preste atenção, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Eu procuro aqui no processo, pelo menos no que está no portal de transparência, e aí não consigo ver essas outras informações complementares. Inclusive, aqui o seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte: considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, aí vem estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto e do contrato. Resumindo tudo isso, pode ser feita a contratação? Pode. Ela está legal? Aí cabe a cada um de nós aqui buscar explicações, buscar o processo para averiguar se está tudo conforme a lei. Inexigibilidade é muito simples. Está lá no seu artigo 25 da lei de 1993, 8.666. E aí a gente tem que analisar todos os pontos. Porque, particularmente, eu não consigo entender como é que nós vamos ter um evento alusivo ao Dia da Criança, quando ainda vai faltar um mês ainda, pastor João Batista, para a comemoração do Dia das Crianças. Eu não consigo entender como é que nós vamos colocar a pré-escola, a educação infantil e o Fundamental 1, todo mundo junto, dentro de um bloco, aqui, e essa vai ser a comemoração. Eu, particularmente, eu gostaria que os 40 mil reais, ou 100 mil reais, ou 200 mil reais, fosse feita a contratação de todos esses parques, de brinquedos, de lanches especiais, em comemoração, como a gente comemora nas escolas, desde quando eu me entendo de gente. Desde quando eu entendo de gente. Para mim seria muito melhor. E muito mais importante do que tudo isso, era ver a saúde de Coas Novas voltar a caminhar e caminhar bem, vereador Ezequiel. Porque é inadmissível que um cidadão procure o Hospital de Coas Novas e ele tenha que sair do hospital para comprar a medicação que é a mais básica de todas, que é um simples dipirona. E ele não teve naquele dia e foi obrigado a comprar. Então, meus amigos, sem mais para o momento, uma boa noite a todos.